Em muitas tradições espirituais e místicas, acredita-se que a palavra tem poderes mágicos. Mantras, orações e encantamentos são usados para invocar energias positivas, proteção e transformação. As palavras têm um poder incrível que vai além do que muitas vezes a gente percebe. Elas são capazes de manifestar realidades ou ainda de influenciar os nossos pensamentos, emoções e ações. As palavras também são capazes de ter um efeito terapêutico profundo. Expressar sentimentos, preocupações e experiências por meio da fala pode promover a cura emocional e psicológica. São as palavras que ajudam a moldar nossa percepção da realidade, através da forma como a gente constrói narrativas sobre nossas vidas e o mundo ao nosso redor, fazendo com que justamente as palavras que a gente escolhe tenham o poder de influenciar como a gente vê e experimenta essas realidades. Você já parou para pensar sobre as palavras que escolhe quando alguém te pergunta quem é você? Ou ainda, quais são seus sonhos? Qual a sua história? As palavras são a base da comunicação humana e por isso têm o poder de conectar pessoas, construindo pontes entre diferentes culturas, experiências e perspectivas. Em grego clássico, palavra é logos. Logos se refere à unidade de linguagem que tem significado. O conceito de logos tem suas raízes na filosofia pré-socrática, especialmente em Heráclito. Para Heráclito, o logos era o princípio ordenador do universo, uma força racional que governava a harmonia e a mudança no mundo. Nesse contexto, o logos não era apenas uma palavra falada, mas uma estrutura subjacente que dava sentido e ordem ao cosmos. Já o filósofo Platão expandiu a ideia de logos como um princípio racional e inteligível que subjaz a realidade. Para Platão, o logos era a forma ideal ou essência das coisas, a verdade universal que podia ser conhecida pela razão. Nesse sentido, o logos está intimamente ligado à linguagem como uma ferramenta para expressar e compreender essas verdades universais. Os estoicos também desenvolveram a ideia do logos como uma razão cósmica que governa o mundo. Eles viam o logos como uma lei divina que permeia todas as coisas e orienta o curso da natureza e da história. Assim, a palavra falada humana era vista como uma manifestação da razão universal, uma parte da ordem cósmica. Já no contexto do cristianismo, especialmente no Evangelho de João, o logos é identificado com Jesus Cristo como a palavra de Deus encarnada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Essa citação é altamente significativa em termos teológicos e filosóficos. O verbo aqui é uma tradução do termo grego logos, que pode ser interpretado de várias maneiras, incluindo palavra, discurso, razão ou essência. No contexto teológico do prólogo de João, o verbo é uma referência a Jesus Cristo, como uma manifestação divina que preexiste à criação do mundo e é a fonte de toda a vida. Por mais que a palavra faça parte do nosso cotidiano, há algo sobre o seu poder que tem intrigado filósofos e pensadores por séculos. Nós não somos capazes de capturar completamente a profundidade e complexidade dos pensamentos e experiências humanas. Em outras palavras, nossas palavras nem sempre são coerentes com as nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Sabe aquele momento de êxtase que você viveu? Ou ainda aquela situação que provocou uma imensa dor? Como escolher as palavras para descrever isso? Ou ainda como ter certeza de que transmitiu exatamente aquilo que você estava sentindo naquele momento? No fim das contas, as palavras simplificam e categorizam a realidade, tornando-se símbolos de algo muito maior do que elas mesmas. Palavra é símbolo. O renomado linguista cognitivo americano George Lakoff, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, é conhecido por sua teoria da linguagem como uma janela para a mente humana. Ele argumenta que a linguagem reflete a nossa compreensão conceptual do mundo e que os padrões linguísticos refletem estruturas mentais subjacentes. Lakoff defende que a compreensão da linguagem não é apenas uma questão de estrutura gramatical, mas também de como a gente concebe o mundo por meio dela.
No mundo antigo, em várias culturas e civilizações, as palavras eram frequentemente consideradas como tendo poderes mágicos ou sagrados. Essa visão era especialmente prevalente em sociedades onde a magia e a religião desempenhavam papéis centrais na vida cotidiana das pessoas. Em muitas tradições antigas, as palavras e os encantamentos eram vistos como meio de invocar poderes sobrenaturais e influenciar o mundo ao redor. As fórmulas mágicas, orações, mantras e rituais envolvendo palavras eram usados para curar doenças, afastar espíritos malignos, garantir boas colheitas e proteger contra o mal. Em várias religiões e mitologias antigas, nomes sagrados tinham um significado especial e poderoso. A palavra falada era considerada como um condutor para o reino divino. Conhecer o nome verdadeiro de uma divindade, espírito ou criatura mítica era visto como uma forma de ganhar controle sobre eles. Já em culturas que tinham sistemas de escrita desenvolvidos, como o Egito Antigo e a Mesopotâmia, a escrita era frequentemente vista como uma forma de magia. Os hieróglifos egípcios e os caracteres cuneiformes mesopotâmicos eram considerados sagrados e poderosos, capazes de transmitir conhecimento divino e influenciar o mundo espiritual. As palavras também eram usadas para lançar maldições ou conceder bênçãos. Em muitas culturas antigas, acreditava-se que as palavras proferidas por indivíduos com autoridade espiritual ou poder mágico poderiam afetar o destino das pessoas e das comunidades. Mas afinal, como a gente usa as palavras hoje, nos dias atuais? Cada palavra que a gente usa, seja de forma consciente ou não, traz em si uma cadeia de consequências vibratórias, energia e ressonância. Assim como a gente aprende com Kybalion, tudo vibra e com as palavras não seria diferente. Esse conceito, que vem da sabedoria antiga, tem sido cada vez mais estudado através da física quântica moderna. De acordo com o princípio da dualidade onda-partícula e o papel do observador na mecânica quântica, a simples observação de um fenômeno pode influenciar o resultado. Analogamente, as palavras podem ser vistas como observações ou descrições que moldam a nossa percepção e interpretação da realidade. Alguns paralelos podem ser traçados entre o conceito de intenção na física quântica e a ideia de que as palavras têm o poder de manifestar realidades. Por exemplo, a intenção de um observador em um experimento quântico pode influenciar o resultado, assim como as palavras afirmativas ou visualizações positivas podem influenciar o curso dos eventos na vida cotidiana, exatamente como acontece quando a gente invoca mantras ou repete afirmações seguidamente. Por isso, é fundamental ter consciência de que nossos padrões vibracionais, emoções e energia estão intrinsecamente conectados às palavras que a gente fala. O uso consciente das palavras é uma prática interna profunda de autoconhecimento. Quando a gente escolhe as nossas palavras, a gente molda as nossas interações imediatas e experiências de vida. Palavras têm poder para destruir e curar. Quando as palavras são verdadeiras e gentis, elas podem mudar o mundo. Buda.